Fala galera, beleza? Professor Nuno Avelar na área mais uma vez. Hoje eu vou falar com o quinto ano EJA. Olha só, vamos falar hoje sobre estrutura da matéria e fenômenos químicos e físicos. Conteúdo novinho aí, saindo do forno para vocês. Espero que vocês gostem. Continuem fazendo as atividades. Logo essa pandemia vai passar, a gente vai se reencontrar. Se precisar sair, usem máscara, higienizem as mãos, beleza? Vamos começar a nossa aula aí. Eu vou falar primeiro o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, como a gente já viu nas aulas anteriores. Olha só, gente. O fenômeno é dado a toda e qualquer transformação da matéria. Só que isso pode ocorrer de duas maneiras. Uma transformação física, quando não altera as suas propriedades, e uma transformação, um fenômeno químico, que altera as suas propriedades. Vou dar um exemplo bem claro. Olha só. Pega um papel e amassa. Ele vai ficar no mesmo estado inicial? Não, né? Ele vai ficar amassado. Mas ele continua sendo papel. Ou, por exemplo, se eu cortar, ele vai ter um tamanho menor, tudo, mas continua sendo papel. Então, essa transformação, esse fenômeno foi físico, porque não provocou nenhuma modificação na sua composição. Já o fenômeno químico, por exemplo, é diferente. Ele altera. Quer ver um exemplo? Pega o papel e queima. O papel deixa de ser papel e vira cinza. Então, aconteceu o que ali? Aconteceu uma mudança na sua composição. Bora dar alguns exemplos? É simples. A transformação do vinho em vinagre, químico, porque deixou de ser vinho e passou a ser vinagre. O apodrecimento da fruta, químico, tá certo? Já, por exemplo, a produção do suco de laranja é um fenômeno físico. A produção da gasolina a partir do petróleo, fenômeno físico. Porque, na verdade, ali só houve uma destilação, mas o princípio ativo é o mesmo, tá certo? Ficou claro até aí? Gente, bora falar um pouquinho de átomos. Átomo é a partícula base de toda a matéria. Então, se você pega uma coisa e vai quebrando, quando você não conseguir quebrar mais, ali ainda vai ter vários átomos, tá certo? Então, assim, se eu penso na água, por exemplo, existe uma molécula de H2O, onde eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, átomo é a menor parte da matéria. O átomo ele é composto de duas partes, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é o lugar onde se encontram os prótons e nêutrons. Prótons, cargas positivas, e nêutrons, partículas sem carga. A outra parte do átomo é a eletrosfera, lugar onde a gente encontra os elétrons, tá certo? Que possuem cargas negativas. É importante lembrar que todo átomo, por natureza, ele é neutro. Ou seja, a mesma quantidade de prótons, que é a carga positiva, é igual à quantidade de elétrons, que são cargas negativas. Beleza até aí? Mas essa ideia de átomo, ela foi sendo constituída aos poucos. Por quê, Nuno? Porque no início imaginava que o átomo era diferente. Então, o primeiro modelo atômico que pressupôs isso aí foi o modelo de Dalton, tá certo? Que ficou conhecido como bola de bilhar. Para Dalton, a principal característica é que seria uma bola indestrutível, indivisível, maciça, tá certo? E que todo átomo da mesma espécie era idêntico. O segundo modelo atômico foi de Thomson, conhecido como pudim de passas. Então ele imaginou que o átomo inteiro era positivo, com elétrons dentro dele, como se fossem as passas. Então esse aí modelo ficou conhecido como pudim de passas por isso, tá certo? A grande descoberta de Thomson foi os elétrons. O terceiro é o de Rutherford, que ficou conhecido como modelo planetário, onde o núcleo, que foi descoberto por ele, ficava no meio do átomo e ao redor tinha a eletrosfera, onde giravam os elétrons. Esse modelo aí seria compatível ao modelo solar, sendo o núcleo, o Sol, e a eletrosfera ali, os planetas, tá certo? As órbitas dos planetas, e os planetas seriam os elétrons. Esse modelo foi aprimorado por Bohr, que seria o modelo mais atual, conhecido como Rutherford-Bohr ou simplesmente Bohr, que tem os níveis de energia. Qual a diferença, Nuno? A diferença é que o átomo de Bohr, ou de Rutherford-Bohr,
ele considera que cada orbital desse existe um nível de energia específico e que essas órbitas elas não são circulares, e sim elípticas, ou seja, elas são achatadas no polo. E esse elétron ele pode ser modificado de uma camada para outra a depender da quantidade de energia, se ele ganha ou se ele perde energia, formando um salto quântico. Olha só, nossa aula vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa nova. A ciência é show, mas a aula de hoje acabou. Um grande beijo do professor Nuno Avelar. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.